Bom, eu hoje vou continuar falando com vocês sobre o que nós conversamos a semana passada, que é a força de uma visão. Fala comigo, a força de uma visão. Nós estudamos a semana passada que quando nós só desejamos, só queremos, só ansiamos, mas nós não temos uma visão que nos move, nada é alcançado, porque é a visão que nos faz andar. Nós estudamos um dos passos que estudamos, e eu quero destacar, é que se você não dá um passo na direção do que Deus tem para você, você nunca vai chegar lá. Você precisa ser ativo, proativo na direção dos projetos, dos sonhos de Deus para você. Agora, outra parte que vamos continuar hoje, que é essa outra parte da visão. Sabe, a visão tem que ser estratégica. Quando você tem uma visão de Deus, você precisa estrategizar, você precisa ser consciente com o projeto que você está desenvolvendo. Você tem que colocar algumas coisas assim em andamento para que você percorra bem esse caminho. E você precisa entender que toda visão que vale a pena, em algum momento dela a gente se cansa. E se é uma visão para a vida toda, você vai se cansar em determinado momento. Né? Por exemplo, tem algum casado aqui com mais de um mês que já não pensou, já não deu uma cansada no casamento? Não, estou exagerando com o mês, né? Mas recentemente me contaram de alguém que foi ministrar encontro de casais. Agora, recentemente, a gente já viveu isso aqui, e eu meio que corrigi, mas me contaram de alguém que foi ministrar encontro de casais e diz assim: nós somos casados há 30 anos e nunca brigamos na vida. Né? Ou seja, é um casal tremendo, só são mentirosos os dois, né? Mas é gente boa, né? Então assim, falar que nunca tivemos, não, mas brigamos, não, brigar, desentendendo, não estou falando de violência, claro que não, mas tudo que vale a pena você desiste. Uma mãe, uma vez, que a criança estava com cólica já, e com mais de 2 semanas, a mãe, no desespero, era uma amiga nossa, falou assim: dá vontade às vezes de fazer alguma coisa, entregar, né, levar de volta para o hospital, falou assim: cuida aí, quando tiver mais grandinho, você devolve, fazer mais ou menos igual, ao contrário do que a Ana fez, né? Eu vou cuidar e levar, tipo assim, leva, cuida e depois traz, quando tiver bom, porque está ruim. A gente se cansa da visão de Deus para a nossa vida. Você é humano, você não é um computador, você não é uma máquina, você não é uma pessoa que não sente, você tem dias de chuva, dias de tempestade, dias de cansaço. E aí vai a minha pergunta para você hoje: o que a gente faz quando a gente, em determinado momento, se cansa? Quando você se cansar, entenda que você se cansa em você, mas de Deus vem o renovo, vem a força para te levantar e te levar adiante. Isaías 40, 29 até o 31 diz assim: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Ele fortalece quem está cansado e dá vigor a quem está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, os moços, né? Aqueles que esperam no Senhor renovam sua força. Fala comigo, renova. Gente, é algo que Deus faz, é renovar as nossas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu não sei como Deus fala com você. Deus fala comigo de várias maneiras. Deus fala comigo orando, Deus fala comigo observando situações da vida, Deus fala comigo assistindo filmes. Não tem como. Por exemplo, um dos filmes que Deus mais falou comigo é Rocky. Pastor, não tem nada de espiritual nisso, você é que pensa, né? Porque eu via o Rocky, Rocky Balboa, vocês lembram disso? Quantos lembram do filme aqui? Estão lembrados? Então, Rocky Balboa tem um negócio fantástico com ele. A gente que assistiu o primeiro e o segundo filme já sabe que o terceiro, o quarto, ele vai vencer sempre no final. Ele pode até perder uma luta, mas a batalha ele vence, né? Mas no primeiro filme e no segundo a gente ainda está sem saber direito o que está acontecendo. E aí, de repente, ele começa a apanhar, e ele apanha. E ele tenta reagir e vai para o chão. E quando ele está no chão, apanha, levanta, cai. De repente, algo acontece, vira uma chave aqui dentro. E começa a cantar uma musiquinha. Como é que é a musiquinha?
Pam pam pararam pararam pam 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 pararam pararam pam 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 pam. Aí sim, tarara. Quando canta essa música, eu não sei o que acontece, mas o cara vira, né? A música desperta ele levanta aí. Pode ser um gigante que tinha, pode ser aquele fortão. Ele bate em todo mundo quando toca essa música, ele arrebenta. E Deus falando comigo: a vida do crente é desse jeito. Você pode até apanhar, você pode estar com o olho inchado, você pode estar no chão, mas não preocupa não, que mais cedo ou mais tarde Deus começa a cantar, né? Os anjos têm a versão deles do pam pam pararam pararam pam pam, e algo acontece na sua vida e Deus renova a sua força e Deus te dá força, e no final do filme, fica tranquilo, no final do filme da sua vida, você vai sair com a vitória na mão, com o cinturão de vencedor. Talvez você vai segurar o cinturão de vencedor com a cara toda inchada. Mas não se preocupe, a vitória é sua. Satanás pode te cansar, pode te atacar, você pode ter alguma luta, mas no final você vai sair vitorioso. Como diz o meu amigo pastor Danilo, que vocês conhecem tanto. E esse melhor ainda: no fim vai dar tudo certo. E se não deu certo ainda é porque não é o fim. Acabou. No fim vai dar certo. Deus vai fazer dar certo, e se não deu certo, não é o fim, espera que no final você ganhe. Então Deus renova, Deus faz você correr, Deus faz você andar. Os sonhadores sonham para que as coisas sejam diferentes. Nós estamos cercados de sonhadores. Sonham para que as coisas sejam diferentes. Os visionários imaginam-se fazendo a diferença. Você já viu a diferença? Procure... Bom, vamos ler juntos Gênesis 41. E eu vou ler bastante versículo aqui, que é a base do que nós vamos ministrar hoje. Gênesis 41, de 33 a 43, tá? Me acompanha, está sendo projetado aí. Gênesis 41, 33 a 43. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. Quem está falando isso é José. Dando background para vocês, José, que apanhou a vida inteirinha, de repente ele se encontra diante de Faraó, e diante de Faraó, então ele começa a interpretar um sonho de Faraó e dá alguns comandos para Faraó. Procure agora o Faraó, um homem criterioso e sábio, coloque-o no comando da terra do Egito. O Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle de Faraó, serão armazenados na cidade. Esse estoque servirá de reserva para que os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bem ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem? Que José estava dizendo, né? Em quem está o Espírito Divino? Então disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E ele prosseguiu, faraó: então entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E em seguida o faraó tirou do dedo seu anel de selar e colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro no seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. E assim foi José colocado no comando de toda a terra do Egito. A história de José é uma história bastante interessante. José é um menino que tinha sonhos, e ele sonhou muito, e ele não entendia esses sonhos, então não passava de sonhos. Ele continuou sendo fiel a Deus, mas ele foi traído pelos irmãos, ele foi preso, ele foi abandonado, ele foi para a casa de Potifar trabalhar, era um grande comandante, uma figura, melhor dizendo, né, respeitada politicamente dentro do Egito. Ele foi trabalhar na casa de Potifar. A mulher de Potifar dá em cima dele, ele rejeita a mulher de Potifar, sai correndo. A mulher de Potifar diz para o marido que José que deu em cima dela, e aí o marido manda prender José, e José vai para a cadeia, vai para a pior cadeia do Egito.
Enquanto ele estava lá na pior cadeira do Egito, 2 companheiros de cela dele têm um sonho. Um teve um sonho, ele era um padeiro, teve um sonho, e o copeiro teve um outro sonho, e ele interpretou os 2 sonhos, e assim se cumpriu. Um dos sonhos diria: você vai ser restaurado, você vai ser retirado da cadeia e vai voltar a servir o rei. E esse copeiro voltou a servir o rei, mas José falou para ele: quando você estiver diante do rei, lembra de mim. O copeiro foi servir o rei e nunca falou nada de José, nunca. José ficou ali esquecido na cadeia e a vida seguiu. Eu imagino o sentimento dele, mas ele continuava sendo fiel a Deus. E a Bíblia diz que Deus o prosperava na cadeia, de ponto que o carcereiro deixava a chave com ele, deixava ele comandar, deixava ele ordenar as coisas. E de repente, Faraó tem um sonho, acorda doido da cabeça que teve um sonho que tem que ser de Deus. Era 7 vacas gordas, caminhavam assim no Nilo, ao redor do Nilo, e depois mais 7 vacas saem magras e comem as vacas gordas, e aí acaba que é um monte de vaca magrela e devorou as gordas. E Faraó não sabia explicar isso. O que é isso? Eu não sei. Aí chamou tudo quanto é que era adivinha, guru, chamou tudo que tinha, todo mundo chegou lá, falava uma coisa. Aí Faraó falava assim: eu não vou falar o sonho, vocês vão ter que dizer para mim qual é o sonho. E até que ninguém falou qual era o sonho, chega José, dá o sonho, dá a interpretação, explica o que fazer. Foi o texto que nós lemos, explicou o sonho um pouco antes, e aí ele entra: para que você possa passar esses 7 anos, que vai ser de fome no Egito bem, faça isso. Nesse momento, você não vê José o sonhador mais, você vê José o visionário. José traçando uma linha, não é apenas assim, como ele sonhava: não, eu vou ser grande, meus irmãos vão se prostrar diante de mim. O sonho é a essência de uma visão. Começa com um sonho, mas o sonho tem que se tornar uma visão, e a visão te move. O sonho faz você contemplar, a visão faz você caminhar na direção para agarrar. O sonho faz você ficar acordado, pensando. A visão faz você levantar e correr na direção disso, com coisas práticas. E aí ele dá toda a visão para Faraó. Faraó diz: o cara dessa visão é você. Quem tem que fazer acontecer é você. José então naquele momento sai da cadeia para a 2ª maior posição no Egito. Você só não é maior do que eu, mas todo mundo é maior do que você. E ele tirou o anel dele, que era o símbolo do poder dele, com o qual ele selava os documentos, dizendo: José, o que você selar, o que você falar, é o meu selo, é o meu anel que vai ser batido. E faz isso publicamente, dá autoridade a Moisés. Moisés? Dá autoridade a José, põe José para reinar, ainda bota um monte de arautos para ir diante das carruagens, tocando trombeta e dizendo: presta atenção, sai da frente, ou seja, olha aí que está passando o 2º maior do Egito. E assim foi a vida de José, que foi tão próspero a vida dele, que ele ficou conhecido como José do Egito. E no final ele salva não só o Egito, ele salva os povos ao redor, onde estavam ali as populações que viviam perto dos países, como também salva sua própria família. Foi quando os hebreus então vieram para o Egito. Bom, então Faraó disse algumas coisas, e baseado nessas algumas coisas, dessa conversa, eu quero te dar 7 pontos, 7 pontos rapidinho, tá? Prometo para vocês que vai ser bem rapidinho, bem prático, mas são 7 pontos que exige-se de você, que você tem que pôr em prática para deixar de ser sonhador, que só fica pensando, sonhando, e não tem nada errado com isso. O errado é ficar só nisso. E se torne um visionário, alguém que avance na direção do seu sonho. Gênesis 41, 33, José falou para Faraó: procure agora o Faraó um homem criterioso e sábio, coloque-o no comando do Egito. José falou: procure um homem criterioso e sábio. Primeira coisa, seja sábio e criterioso. Para comandar uma visão, você tem que buscar a sabedoria de Deus, e você precisa ser criterioso. Olha, deixa eu te dizer uma coisa: uma visão, você não faz uma visão acontecer com pensamentos da sua cabeça, você tem que buscar sabedoria de Deus. Se a visão é nobre, se a visão é grande, ela vai vir do coração de Deus para o seu coração.
Quando Deus quer fazer algo fantástico, grande, a primeira coisa que Deus faz é trabalhar na sua sabedoria. Antes de Deus te fazer reinar e fazer coisas maravilhosas, muitas vezes você vai passar o processo de José aqui, que é o processo de ser treinado, muitas vezes em algum calabouço da vida. Olha, não me leve a mal, mas uma das melhores escolas da vida se chama deserto. A gente acha que a gente é dono de tudo, que a gente conhece tudo, até que Deus coloca a gente no deserto, a gente se humilha rapidamente, ou a gente mesmo se coloca no deserto, e Deus permite, a gente se humilha rapidinho. Deus, eu não sei de nada, eu pensei que eu sabia, eu não estou entendendo nada. Senhor, agora é só o Senhor. Deus está lá em cima, sempre foi só eu, mas você me atrapalha. Você fica entrando na frente, você acha que você sabe mais do que eu. Então, quando nós estamos no deserto, havia um pregador, que falava muito essa frase: a maior escola de formar líderes cristãos, líderes da igreja, líderes do reino, é o deserto. Porque no deserto você para de lutar e por suas próprias forças e pede a ajuda de Deus. Você cede. Então seja sábio, seja criterioso, preste atenção nas coisas que Deus está fazendo. Preste atenção em como Deus está trabalhando isso na sua vida, no seu coração. Deus tem coisas tremendas para fazer, mas Ele precisa que você seja sábio e que você seja criterioso. A segunda coisa, acompanhe de perto o avanço do que Deus quer fazer. Tem gente que quer assim viver a grande visão de Deus, mas ele não acompanha de perto. Ele mantém distância do que Deus está fazendo. Ele não se entrega por completo, ele fica longe, ele simplesmente para e fala assim: eu vou ver o que Deus faz. O Faraó, disse José em Gênesis 41, 34, deve também estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Tem um adágio, um ditado popular que diz assim: é o olho do dono que engorda o gado. Quando o dono bota o olho, o gado engorda. Por quê? Porque o dono tem critérios. O dono ele é cauteloso, ele acompanha de perto porque ele tem interesse particular naquilo ali. Tem gente que deixa outras pessoas administrar a visão de Deus para a vida dele. Tem gente que não busca de perto, não acompanha de perto. É sábio você abrir uma empresa, contratar um monte de gente, onde você investiu o seu dinheiro, e você falar assim: vocês decidem aí o que vocês vão fazer, eu vou ficar só olhando. É sábio isso? Quando você investe dinheiro, você está perto, você está orando para aquilo prosperar, você está trabalhando, sim ou não? Tem gente que senta assim e fala assim: eu vou esperar, se Deus tiver algo para mim, vai vir, vai acontecer, algo vai acontecer, eu não vou fazer nada, eu não vou mover. Não estuda, não se prepara, não sonha e transforma esse sonho numa visão. E o que acontece? A pessoa nunca cresce, fica atado. Por quê? Porque o sonho está sendo na vida de outros. O seu sonho está na mão de outros. Outros estão administrando os seus sonhos. Outros estão olhando para aquilo que é seu. Tem um chamado para a minha vida, Pastor, ora por mim. Pastor, jejua por mim. Meu líder de célula, impõe a mão na minha cabeça e ora por mim, para que Deus me use. Jejue por mim, pastor. A pergunta é: você está jejuando? Você está orando? Você está buscando a Deus? Eu não posso colocar na mão de uma outra pessoa o meu futuro. Obrigado, pastor, pela sua oração. Mas desculpa, se tem alguém orando mais pela sua vida do que você mesmo, tem algo errado. Se nem você ora o suficiente, jejua, busca a Deus e avança, como você quer que as pessoas façam isso por você? Ou eu trago para mim e digo: Deus, é eu e o Senhor. Obrigado, meu pastor, pelas orações, ore mais. Obrigado, meu líder de célula, ore mais. Obrigado àquele evangelista que impôs a mão sobre a minha vida, que legal. Mas eu agradeço a ajuda de vocês, mas eu não vou depender só de vocês. Tem gente que quando as coisas não vai bem na vida fala assim:
A oração do pastor está fraca por mim. Sem brincadeira, eu ouvi isso uma vez. Falei, pastor, você está orando por mim? Falei, tô. Você não está orando muito não, hein? Falei, por quê? Eu vou assim, tanto de pepino acontecendo na minha vida. Falei, irmão, você está vindo na igreja uma vez por mês. Você não está indo em célula. Quando você vem na igreja, você fica lá atrás conversando. Se na igreja você faz isso, eu imagino que você faz no seu tempo privado. Se numa hora e meia de adoração você não adora, você vai adorar na sua vida privada? Tô bravo não, tá, gente? Só tô contando lá. Fica tranquilo. Para quem que o pastor está jogando indireta? Para ninguém. Eu estou contando algo que eu vivi. E falei para ele mesmo. Falei, cara, você não faz a sua parte. A culpa de você estar em pepino sou eu que não estou orando? Tem alguns pais que não buscam a presença de Deus, não trazem a presença de Deus para dentro do lar, não expõem as crianças à presença de Deus, depois chega na igreja e fala, meus filhos não estão querendo nada com Deus. Culpa do ministério de criança da igreja. É interessante isso, né? Não sei porquê, meus meninos estão mimados, meus meninos estão, os meninos estão mal criados. Quem cria? Meus meninos não querem saber de Deus. Quem é que ensina? É isso que eu falo todo verão. O verão, gente, é 3 meses aqui. Nós não temos 10 meses, 11 meses de calor. Nós temos 3 meses. 3 meses o povo some da igreja. E não tem nada errado em você curtir o verão, curtir a praia. Não tem nada errado você tirar 1 semana, 2 para ir passear. Nada errado com isso. O que está errado é você ensinar para os seus filhos que todo verão não é tempo de buscar a Deus, é tempo de ir para a praia, de passear, você está treinando as crianças. Quando elas crescerem em verão, elas querem tudo, menos igreja. E os jovens sempre vão mais longe do que nós. Se nós buscamos a Deus, os jovens vão buscar mais do que nós. Mas se a gente trata a Deus dará assim, a Deus dará. De qualquer maneira, eles vão buscar ainda menos. Faz sentido o que eu estou falando? A responsabilidade pela visão que Deus tem para a minha vida, para os meus filhos, é minha. É minha, não é de ninguém. Terceiro ponto. Gerencie o presente com os olhos no futuro. Em Gênesis 41, 35, José instruiu, eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle de Faraó, serão armazenados nas cidades. Deverão recolher o que puderem nos anos bons, irão fazer estoques de trigo que, sob o controle de Faraó, claro, serão armazenados. Eu estou trabalhando hoje, mas eu estou com os olhos no futuro. Nós temos problema com isso, porque o ser humano ele trabalha hoje olhando do passado. Ele constrói hoje porque tem um trauma no coração que disseram que ele não ia ser nada na vida, então ele quer provar lá para quem falou lá no passado que ele vai ser. Ele não está olhando para frente, ele está construindo hoje, mas olhando para trás. Ou então foca no presente e fala assim, a minha vida é isso aqui. Deus quer que a gente trabalhe o hoje, creia nos milagres hoje, mas que a gente mantenha os olhos no futuro. O ensino mais prático disso é finanças. Pastor, quanto que eu vou juntar no banco quando eu aposentar? Simples. É muito simples. Quanto você juntou, colocou de lado o mês passado? Multiplica isso vezes 12 e multiplica esse valor pelos anos que faltam até 65 anos que você vai se aposentar. Aí você vai descobrir, pastor, eu terminei o ano no vermelho, não consegui pagar meus cartões de crédito. Mas não tinha como, né, pastor? Porque assim, eu cheguei, fui numa promoção, tinha uma televisão de 115 polegadas e Deus falou para mim, filho, você merece o melhor, você é filho do rei. Eu comprei. Aí eu fui no shopping assim, olhei, pastor, tinha um sapato lindo, maravilhoso. Ele custava $1.500, mas estava numa promoção, vê se não é de Deus. Estava só 999. Comprei.
Porque promoção a gente não pode deixar passar, né? Aí você terminou o ano no vermelho, o mês no vermelho, o ano no vermelho. Sabe o que vai acontecer na sua aposentadoria? Você vai aposentar devendo os outros. Porque você constrói o hoje olhando para frente. Eu não sei por que de uma hora para outra, esse homem resolveu ir embora e me deixou aqui. Me abandonou. Toda a briga que tinha, você falava, vai embora. Por que você não vai embora? Mesma coisa, não sei por que a mulher foi embora, o marido qualquer coisa, ai, não está feliz, vai embora. Lá na frente o que vai acontecer? Vai embora, porque o futuro não vai acontecer no futuro, o futuro está sendo preparado hoje. Seja em coisas boas ou seja em coisas ruins, o futuro é hoje. Dá um exemplo muito simples para você, quem está na igreja há muito tempo já, ou até pouco tempo já sabe disso, mas é bom ouvir de novo. Eu comecei lá em casa com 5 pessoas, 4 sentados, mas eu sabia que a gente ia pastorear muita gente. Então eu falava assim, igreja! Os 4 olhavam para mim assim. Dá um brado de júbilo, vamos ouvir. A gente brincava, o pastor Juscelio, faz a onda. O pastor Juscelio levantava, o Juscelio levantava. Falei, um dia nós vamos ver isso no estádio, nós vamos ver a igreja lotada, vai ser em outras nações. E nós vivemos tudo isso. Vimos tudo isso, estamos vendo ainda. E muito mais Deus vai fazer. Mas a postura é, hoje eu estou aqui, mas eu vou chegar lá. Gente, você quer ser um grande empresário? Você quer ter uma grande empresa? A primeira coisa que você tem que fazer, além de orar, buscar de Deus a visão, fazer as coisas certas, é você começar a se portar como tal. Se porte como tal. Eu conheço pessoas que foram pegar trabalho e perguntaram para ele, você faz isso aqui? Ele falou, faço, claro. Saiu dali e ligou para os outros, eu não sei fazer isso, como é que eu faço? Mas ele saiu de lá, tudo, foi... fez curso, trabalhou de graça, 1, 2, 3 dias com alguém, aprendeu a fazer aquilo e foi lá e fez. Você vai avançando, mas você não espera o futuro chegar. Você trabalha o futuro hoje. Tem um poeta, um profeta da MPB, que ele falava, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. O resto da música não presta, mas essa parte presta. Quem sabe, faz hoje com olho no futuro. José falou, olha, nós vamos recolher e guardar. Eu vou estudar hoje para coisas que eu vou precisar amanhã. Eu vou orar hoje, eu orava pelos meus filhos antes deles nascer. Eu orava pelos meus genros e nora, quando as crianças eram um bebê pequeno ainda. E nenhum deles chegou ainda, mas eu oro pelos meus netos. Serão lindos. Isso é a cara da avó. Um deles vai chamar Marcelo, nome lindo. Ou Marcela, nome lindo. Coisa maravilhosa, eu sonho com isso. Eu sonhei um dia de estar sentado, vendo os meus filhos tocando, pregando, cantando. Eu vi isso esse final de semana lá no acampamento. Aliás, eu falei deles, mas não falei dos jovens, né? Fizeram um acampamento, um retiro tremendo. Deus abençoe vocês. Foi show. Sabe quem pregou lá? Só eles. Sabe quem ministrou? Só eles. Quem preparou tudo? Só eles. Fizeram um baita de um acampamento. Show de bola. Gerencia o presente com os olhos no futuro. Ah, mas eu tenho uma visão. Aí vem o tempo difícil, você desiste. Se não é um sonho, é uma visão, mas vai acontecer. Mas claro que não. O visionário, ele não para porque tem dificuldade. O sonhador para. Mas se o sonho virou uma visão dentro dele, ele não vai parar porque encontrou um percalço na vida. O 4º ponto é, pense, planeje, tenha estratégias para os tempos difíceis. Deixa eu te dar uma garantia, é certeza. Você vai passar por tempos difíceis. Está amarrado, pastor. Dá bate na mesa ainda, irmão, isso não adianta nada, tá? Não adiantava quando você estava fora de Deus, em Deus não vale nada. Você precisa de entender, vai ter problema. Quantos gostam das promessas de Jesus?
Amém. Tem uma dele que é maravilhosa, que ele diz assim: nesse mundo tereis aflições. Promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. E ele prometeu: pastor, mas ele disse, mas tenha bom ânimo. Exatamente, vocês vão passar por aflições, mas passe com fé, porque eu venci o mundo, dizendo que vocês vão vencer também. Mas vocês vão passar por dores. Pastor, mas crente não tem tempo difícil. Te venderam o evangelho errado. O cristianismo não evita você de passar pelos tempos difíceis, apenas te dá a certeza, a consciência que nos tempos difíceis você pode levantar a mão e segurar com Deus e avançar. E eu gosto muito da música, segura na mão de Deus, mas eu já passei por momentos que eu te confesso, eu não conseguia segurar. A certeza eu passei porque eu fiquei nele, eu sabia que ele estava segurando a minha mão, mesmo quando eu não aguentava segurar na mão dele. Então nós temos que planejar os tempos difíceis. José disse para o rei no versículo 36, para o faraó, o rei do Egito, no versículo 36, esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra seja arrasada pela fome. Tem que ter uma reserva. Vou entrar numa área ainda mais prática. Tem um princípio maravilhoso na sua vida, que é o princípio de José. É você guardar 20% da vaca gorda que Deus te dá. Eu estabeleci isso entre nós, no ministério da igreja. Eu falei para minha tesoureira uma vez, chamei e falei: Kátia, tudo que entrar que a gente não está contando, 1/5, 20% guarda. Sabe aquela vaca gorda que entrou? Guarda aí. Um irmão deu uma oferta especial, Deus fez algo grande na igreja, teve uma surpresa, guarda. Porque vem dias difíceis, e sabe o que? E vieram os dias difíceis, e a gente tinha guardado. E os dias difíceis às vezes consomem até isso, mas se você tem dificuldade com os dias difíceis, ainda mais se você não guarda financeiramente. Você tem uma poupança para o dia difícil? Dizem os especialistas que você deve ter guardado pelo menos 3 meses. 3 meses, pelo menos, o ideal é 6, da sua despesa. 3 meses de aluguel, 3 meses de luz, 3 meses de água, 3 meses de tudo. Prestação do carro, guardado. Porque se dá uma crise, você tem os 3 meses. O ideal é você guardar 6 meses. Mas na sua vida espiritual também funciona assim. Você tem que ter estratégia para os tempos difíceis. O ministério vai viver tempos difíceis. Sua célula vai viver tempos difíceis. Tem aquele dia que você preparou tudo, não apareceu ninguém. Tem aquele dia, você que é um bom músico, você ensaiou a música 500 vezes, sobe aqui na frente, dá um branco. Você erra a nota. Aqui, os profissionais aqui não erram. Erra sim, só que eles sabem se portar como se não tivesse errado. Essa é a diferença de um amador e um profissional. O amador desafina e ele fica vermelho, engasga, começa a chorar. O profissional desafina e termina ainda dando voz, ainda dando a volta. Todo mundo fala: nossa, você viu o que ela fez ali com a voz? Ele fez com a voz? Dias difíceis acontecem. E nos dias difíceis você tem que ter uma preparação, uma estratégia. Qual é a sua estratégia para o tempo difícil do seu ministério? Para o tempo difícil da sua vida, do seu casamento? O que você vai acontecer? O que você vai fazer o dia que estiver seco o seu relacionamento? O que você vai fazer o dia que você precisar de ajuda com seus filhos? Você já tem estratégias para isso? Pessoas que você colocou na sua vida, onde você vai buscar? Gente que você se disponibilizou, gente que já abre o seu coração? 5º ponto: encontre pessoas que possam potencializar o seu plano. Você tem que trabalhar todo dia, olhando ao redor, pessoas que vão te abençoar. Olha só, o plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Gênesis 41, 37. Agora pensa aqui comigo. José na cadeia. O copeiro do rei que estava preso. José interpreta o sonho dele e diz: você vai voltar a trabalhar para o rei. Mas faz um favor para mim, eu vou te revelar o sonho, mas você vai me prometer. Quando você estiver diante do rei, você vai falar de mim para o rei. O que José estava fazendo ali? Encontrando pessoas para potencializar o sonho dele, a visão que ele tinha. José sabia que ele não nasceu para ficar ali naquela cadeia. Não era ali que ele ia morrer.
José tinha essa consciência, José foi buscando. Mas porque tem gente que está no poço e continua cavando. Está num momento difícil e só piora. Estou passando por uma crise, então agora eu vou chutar tudo para cima. Meu Deus, se você está passando por crise, agora é hora de você segurar tudo, não é hora de soltar, de chutar nada para cima. É hora de você segurar e ficar olhando quem é que Deus vai enviar para te ajudar a sair desse local. Sempre tem alguém que Deus envia para te ajudar a sair das prisões que a vida causa, dos traumas, até mesmo das prisões dos seus próprios erros. Deus sempre envia pessoas chaves para te ajudar. Creia nisso, fique procurando, seja assim, desculpe, essa palavra é muito usada negativamente, mas não sei se ela pode ser usada positivamente, mas seja interesseiro. Pastor, o que é isso? Está amarrado. Deixa eu explicar. Não é interesseiro de só se beneficiar dos outros, não é isso, mas assim, eu vou servir a Deus, eu vou caminhar com Deus, mas eu vou abençoar todo mundo que eu puder, no nível que eu puder, porque mais cedo ou mais tarde Deus vai abençoar alguém que está no nível acima de mim e vai me abençoar e vai fazer eu subir. Aí eu queria tanto subir na vida, mas eu não sei como subir. Abençoa alguém que é seu companheiro de cela. Transforme, está os dois na cadeia, faz algo bom na vida dele, ora por ele, revela, nesse caso, revela o sonho dele. Fala para ele que ele vai crescer, o que Deus mandar falar, como foi o caso de José. O que um carcereiro vai me ajudar? Vocês estão pior do que eu, vocês estão igual do que eu. E tem gente que sai derramando veneno para tudo quanto é lado. Seja interesseiro. A Bíblia, interesseiro assim, tenha a visão de semeadura e colheita, fica mais bonito. Fica mais crente. Entenda que o que você planta, você colhe. Os bem-aventurados, os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu falo isso no meu livro. Quando você entende que entre as bem-aventuranças a misericórdia é a única com promessa de semeadura e colheita, você começa a procurar gente que está passando por dor e começa a semear misericórdia. Quem é que está precisando de misericórdia? Deixa eu ver. Fulano cometeu um erro grande, aí está todo mundo em cima da cabeça dele. Você vai e fala assim: querido, chorar por você, você compra a briga dele, se defende. E aí o versículo está dizendo: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que você está fazendo? Eu estou plantando, porque eu vou ter que colher. Eu vou ter que colher. Você semeia em causas justas, você dá amor, porque tudo, não é que eu estou dando porque eu vou colher, mas misericórdia. Eu sei que eu vou precisar de misericórdia, já precisei e vou precisar. Meus filhos vão precisar, meus netos vão precisar. Então eu quero ser o maior semeador de misericórdia. Eu quero ajudar. Eu preciso chegar lá em cima, mas eu não sei como chegar. Mas tem gente que está lá embaixo. Vem cá, meu filho, deixa eu te ajudar a vir para o meu nível. Enquanto eu estou levando ele para vir para o meu nível, Deus está lá de cima olhando e falando: agora você está pronto para você ir para o próximo nível. Vou enviar alguém que está no nível de cima para te levar. Então, tem esse entendimento que seus planos não serão disponibilizados pelos anjos. Os anjos virão, te protegerão, mas quem vai disponibilizar, quem vai abrir portas são os homens. Não seja tolo para dizer assim: meu negócio é só com Deus. Tem gente que fala ainda, né? Meu patrão é aquele fariseu. Esse homem, você vai ver, Deus vai arrebentar com ele. E tem gente que fala: você acha que eu dependo de você? Eu dependo de Deus, eu não dependo de você não. Então, que isso? Deus vai te abençoar usando homens. Olha para as pessoas que estão do seu lado, que não é sua família, olha para o banco de trás, outro. Essa pessoa aí pode ser alguém, ou que precisa de você abençoar ele, ou que ele vai abençoar você. Né? Né, Muca? Catiele, lembre-se de mim quando entrar no seu reino. Muca e a Catiele vai me fazer ainda visitar muito a Flórida, hein? Eis que, gente, ora por eles, viu? Porque quando eles for, vão começar a célula lá, e já tem a família toda e a igreja lá já. Eu ia me voluntariar para ser o pastor lá, mas eu estou esperando a célula do Havaí primeiro. Aí a do Havaí é que eu estou sentindo de Deus. Brincadeira. Mas são pessoas que vão disponibilizar.
Trate bem hoje quem está aqui, porque lá na frente ele vai conectar, ele vai te levar, ele vai fazer alguma coisa. Você lembra de Naamã? Você lembra de Naamã? Uma escrava na casa dele foi que falou para ele assim: você está leproso? Lá da onde eu vim, tem um homem lá que o cara é fera. Lá, isso aí ele tira de lepra. Vai lá porque Deus usa ele para curar. A cura de Naamã veio através de uma escrava israelita que ele tomou, hebreia que ele tomou. Você nunca sabe. São pessoas que vão disponibilizar o seu plano. O 6, busque discernimento espiritual. Fala comigo, discernimento. Uma visão não se cumpre com aqui na cabeça. E aqui eu vou abrir um pouco o meu coração para vocês. E tem gente aqui que eu conheço, são meus amigos. Pessoas que são racionais, práticas, têm um pouco de dificuldade com esse entendimento. Assim, você precisa buscar discernimento. Não, mas eu estou vendo, está óbvio. Busca discernimento. Nem tudo que o seu olho vê significa que está certo. Até os melhores profetas erram quando não busca discernimento. Não foi Natã? Foi na casa de Davi? Chegou para Jessé, pai de Davi, e disse: eu vim aqui porque Deus mandou eu vir aqui ungir alguém, seus filhos. O profeta já veio. Quando o profeta estava, tinha uma razão de ser, ele carregando o chofar na mão, com azeite, com tudo. Vai ungir alguém. Jessé fala: traz logo os meus filhos. Vem primeiro o maior, o primogênito. Primeiro filho, aí vem ele todo bonitão, fortão, altão. Quando ele entrou na sala, Natã falou assim: eita, chegou o rei. Tem pinta de rei, anda como rei, tem altura de rei, tem cheiro de rei, parece rei, mas não é. Foi Samuel, não foi Natã, desculpa. Obrigado, os teólogos de plantão aí. Thank you. Tá certo, é isso mesmo. Então Samuel, o profeta Samuel, virou e disse assim: ei, você não tem mais nenhum filho não? Aí foi passando. Bom, desculpa, quando Samuel olhou e viu aquele homem, bitela, aquele baita daquele homem, falou assim: é esse. Aí Deus fala: não, eu não olho como você vê para o que está diante dos seus olhos, mas eu olho para o que está dentro do coração, e o coração desse aí eu rejeitei. Discernimento espiritual. E aí acabou os filhos, veio um por um. Aí nenhum deles, aí Samuel fala: você não tem aí, Jessé, um outro filho? Ele falou: tem um menino que está lá no pasto, lá, mas aquele lá não dá para nada não. É o mais novo, é o mais esquisitinho, ele tem uns problemas aí. Sabe, é cheio de coisa. O menino é problemático demais. Tá lá, eu deixei ele cuidando das ovelhas lá. Aí vai lá, chega Davi. A Bíblia diz que ele era gentil, era de aparência gentil, né? Mas o termo bíblico ali era muito usado naquela época, aquela expressão para pessoas ruivas, sardentas e fraquinho. Aí chega aquele toquinho de gente lá. Samuel deve ter olhado e falou assim: esse aí que não é, né? Deus gosta de usar o improvável. Deus gosta de usar o improvável. Eu imagino uma reunião dos demônios lá na rua Minas Gerais, na esquina lá com que eu esqueci o nome agora, Caratinga. Obrigado, mãe. Os demônios reunidos ali na esquina. Aí falaram assim: rapaz, tem uma manifestação de anjo aqui nesse quarteirão, né? Estão protegendo alguém aqui. Protegendo alguém. Quem é? Aí um anjo falou assim: será que é aquele dali? Ele falou: não sei. Outro falou: será que é o outro? Não sei. Porque eles não sabem o futuro. O diabo sabe, ele desconfia, ele sai fuçando, farejando, mas ele não sabe de nada não. Ele é onisciente. Mas tem um negócio nesse quarteirão aqui, né? E aquele menino passando ali? Aí vai eu passando, baixinho. O povo falava para mim assim: fala cueca. Eu falava tueta. Gago. Alguém falou para minha mãe:
se desse um banho de água gelada, a gagueza ia embora. Você não sabe quantas vezes eu afoguei com água gelada na minha cara. Ela botava gelo dentro da água assim, e eu ela, pai, eu, que é isso, mamãe? Rapaz, nesse quarteirão tem alguém aqui, será que aquele menino ali? Eu imagino que os demônios devem ter olhado e falado assim, aquele ali? Aquele menino que está lá atrás do bar do pai dele, servindo pinga para os outros, cachaça? Ajudando o pai a vender pinga com torresmo? Esse menino não vai dar em nada não, gente. Primeiro é o fim do mundo que está, governador Valadares. Pode alguma coisa boa sair de Valadares? E aí, ele é gago, pregador ele nunca vai ser. Eu imagino que quando passou o tempo, meu pai faleceu, talvez eles diziam assim, ih, esse menino agora órfão, ih, está no nosso prato, é nosso. A mãe dele foi para os Estados Unidos, ih, a avó que está cuidando, ih, deixa quieto, agora é nosso. Chego para a América, desviado, andando de carro ali na Ferry Street. Primeiro carro que minha mãe me deu, que eu cheguei aqui, eu fui filhinho de mamãe, né? Minha mãe limpava a casa, mas comprou o carro pro filho dela. Eu não sabia o preço do valor do carro, saía dando cavalo de pau, queimando pneu, fazendo tudo. Dirigindo a ferry lá, brigando, preste atenção. Eu imagino que olharam e falaram assim, e esse playboy caipira aí não vai dar em nada. Porque eu era o maior playboy, mas estava tocando, eu quero que risque o meu nome, de toda altura, dentro do carro. Fala comigo, improvável. Eu estou falando de forma jocosa, engraçada, mas eu quero que você entenda. Deus usa gente improvável. Deus trabalha com gente improvável. Só que você precisa de discernimento espiritual. Samuel olhou e falou assim, esse aí que não é, né? Entra da vizinha lá, que foi? Aí, Deus fala, é esse daí. É esse mesmo, Deus? Só está certo? É esse mesmo, porque esse menino é um menino segundo o meu coração. É a coisa doida, o discernimento espiritual faz você investir em coisas que ninguém investe, faz você trabalhar e correr atrás de coisas que ninguém corre. Discernimento te mostra que não é os sinais do tempo, não é o que os economistas dizem, não é para onde está indo. Deus faz você ir nessa direção. Por quê? Porque Deus quer te abençoar e não depende de mais nada, mas você precisa ter discernimento para alcançar os projetos de Deus. Fala comigo, discernimento. 38 diz assim um versículo, por isso Faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Você sabe o que você precisa de ser, para você ser o número 2 do Egito, nessa situação aqui? Discernimento divino. O discernimento divino te leva aonde seu diploma não te leva, seu conhecimento não te leva. Abre portas que famosos não abrem para você. Uma vez, num tempo de muita luta na América, nessa terra, uma das minhas ovelhas falou assim, pastor, eu comecei a investir nisso, e durante a recessão foi onde nós mais ganhamos dinheiro. Por quê? Discernimento espiritual. Deus vai trabalhando e te direcionando. E por último, se você quer viver o sonho de Deus, trabalhe. Gente, parece óbvio, né? Quer ser rico? Não, pastor, quer ser próspero. Está valendo. Quer ser próspero? Trabalhe. O preguiçoso nem come. E a Bíblia diz, quem não trabalha, não coma. Tem um monte de gente que não gosta de trabalhar e vai engordando, que é uma beleza, né? A gente faz isso no mundo espiritual também. A gente não trabalha e só dá trabalho. E vai virando um obeso espiritual, só recebe e reclama ainda do que recebe. Não está legal essa comida aqui que eu estou comendo, sabe? Não me fez bem aquela pregação, não caiu bem no meu estômago aquilo que o pastor falou, aquilo que o líder de célula falou. Não põe nada em prática, mas tudo que come dá azia, faz mal, não sei o quê. Esse é o crente que não está praticando. Gente, a primeira coisa que acontece quando um crente começa a trabalhar é que ele para de reclamar de quem trabalha com ele. A
melhor coisa que pode acontecer na vida de um empregado reclamão é ele virar patrão. Mas para de reclamar na hora, porque ele vê as dificuldades do outro lado. Os dois lados têm dificuldades. Então nós precisamos trabalhar arduamente. Diz lá em Gênesis 41:39, disse pois o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso, sábio como você. E o versículo 41 e 42, e o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E faraó tirou o anel do seu dedo, etc, mandou-lhe vestir linho fino, colocou uma corrente de ouro no seu pescoço. Ou seja, faraó disse para ele, está aqui o meu anel, está aqui tudo, agora vai trabalhar. Exemplo rapidinho, vem cá Samuel. Vem cá Samuel. Samuel. Olha aqui para mim Samuel. Ok, digamos, Deus chega para Samuel e diz assim, cara, eu vou te usar demais. Cara, e Deus já te falou isso várias vezes, né? Tem um trabalho tremendo para você. Samuel, você vai arrebentar, você vai fazer isso. Deus vai te usar demais. Você vai alcançar as nações, você vai auxiliar em projetos missionários, você vai ter conexões divinas, ok? Samuel fala, ok, recebo Deus. Isso é de Deus, eu recebo. E aí Samuel termina, fica olhando para mim com essa cara e fala assim, e agora? O que eu faço? Vai trabalhar. Vai nessa direção. Quando você chega e não sabe para onde você vai, você começa a trabalhar. Então vai trabalhar, Samuel. Ei, é profético, hein? Vai trabalhar. Quero terminar dizendo o seguinte: você vai dar muitos frutos. Você vai prosperar muito. Mas você vai fazer isso porque você está conectado com Jesus. Mas você precisa decidir trabalhar. Esse último ponto é o seguinte: não adianta você ficar assim esperando Deus abrir uma porta. Você, claro, tem portas que Deus vai ter que abrir, mas você tem que fazer o seu dever de casa. Tipo, Deus me chamou para pregar. Beleza, o que você está fazendo? Não sei. Você está estudando? Não. Você está fazendo uma teologia online? Não. Mas Deus falou. Deus falou que vai me dar uma grande família. E o que você está fazendo? Nada, estou aqui, pastor, solteiriço no deserto. Mas Deus vai me dar uma grande família. E o que você está fazendo para isso? Eu acabei de comprar um computador de $4.000 para me jogar videogame. Mas você guardou quanto? Não, só tinha 1.500, eu ainda tenho que pagar ainda 2.500. Fiz umas prestações aí de 2 anos e meio para pagar. Legal. Pastor, Deus vai me dar uma mulher. Vai mesmo, vai. Então pinte o cabelo primeiro. Prepara as coisas. Você precisa trabalhar hoje para onde você vai. Quando eu e Jussiara, a gente casou, nós tomamos uma decisão. Falamos, nós vamos ter filhos. Né? Para ter filhos, só tem um processo. Não é isso que eu estou falando. O processo para ter filhos e ser bem sucedido é só um. Você tem que aprender como ser pai, como ser mãe. E você tem que aprender antes das crianças chegar. Você tem que ler como é que trata do bebê, como é que troca a fralda, como é que dá banho. Você não tem ideia do tanto de bebês dessa igreja que eu fui o primeiro a dar banho, ou que eu fui o primeiro a trocar a fralda. Hoje me lembraram isso. O pastor foi o primeiro a trocar a fralda dos meus filhos. Foi. A enfermeira chegou, Deus está aí. E aí, eu não sei, como é que faz? Você não sabe trocar, não? Vem cá que eu vou te ensinar. Samuquinha nasceu, tinha um... Cadê você, Samuquinha? Meu Deus do céu. Tinha... O que é esse tamanho aqui, mais ou menos? Samuquinha nasceu? Mais ou menos cabia assim na mão, né? Samuquinha é um milagre, o Samuel, que o ministro louvou aqui. Aí chegou em casa, a Cátia, eu não sei como dar banho. Falei, eu sei. Daqui. É que eu aprendi com as enfermeiras, eu vi as virando para um lado, para o outro. Falei, não quebra. Se a enfermeira faz não quebra, eu também posso fazer, não quebra. Não, mas é sério. Nós aprendemos como cuidar de bebê, como fazer as coisas, como tratar de assadura, a gente nem criança tinha. Melhor ainda, nós sentamos e aprendemos como educar, como dizer não,
como tratar. Sentamos com o nosso pastor Carlos Alberto e ouvimos horas de como tratar, de como fazer, de como não fazer com filhos. A gente nem bebê tinha ainda. Eu não tinha nem... A gente só estava praticando, mas não tinha nada oficial ainda. E aí quando o bebê nasceu, a gente já sabia. Quando o bebê começou a crescer e você fala assim, não, e ele vai a si mesmo, a gente já sabia como tratar. Você se prepare antes. Trabalhe e se prepare para a visão que Deus tem na sua vida. Não espere que uma visão se cumpra sem você trabalhar. E sabe o que? Se você não está disposto a trabalhar pela visão, você não tem visão. Você está apenas sonhando. E o sonho é bom, mas ele não vai virar nada que preste se você não colocar esse sonho, não transformar esse sonho em uma visão. Você tem um sonho de Deus na sua vida? Que tal você transformar isso numa visão? Fica de pé em nome de Jesus. Você foi abençoado hoje? Deus falou com você? Vamos cantar essa canção. Eu só quero orar por você rapidamente. Feche os seus olhos. E em seguida nós vamos adorar a Deus juntos. E se caso você tem um sonho que está difícil de ser alcançado, ou que você não está conseguindo transformar em uma visão, se em alguma área na sua vida você reconhece que você precisava avançar e não foi, hoje é dia de você vir no altar e ter uma experiência com Deus. O altar está aberto, eu vou orar daqui, a gente pode alcançar você aí. Mas se você precisa de uma imposição de mão, venha no altar. Principalmente, se você tem projetos de vida, mas você não tem um relacionamento íntimo, verdadeiro com Jesus. E você está aqui hoje, eu vou te dar um conselho: entregue sua vida para Jesus. Você que está distante dele, volta para ele. Se esse é o seu caso, eu quero te pedir que você venha e fique bem aqui, eu quero orar com você. E outros, o altar inteiro está aberto para você que quer oração nessa área da visão do que Deus tem para a sua vida. Vamos adorar a Deus enquanto isso. Enquanto você que quer oração venha, enquanto Deus vai falando com você, abra o seu coração. Esse sonho precisa se tornar uma visão. Tome a direção de avançar na direção dos projetos de Deus para a sua vida. Deixa a visão arder no teu coração.